Ela seguiu a babá até a favela, e o que viu lá fez ela mudar de vida. Camila Ferreira observava pela janela do escritório em sua cobertura no Leblon quando notou algo que a incomodou profundamente. Dalva, sua babá há 5 anos, saía apressada do prédio carregando 2 sacolas plásticas cheias. Não era a primeira vez que isso acontecia. Naquela tarde de terça-feira, depois de entregar Sofia na escola particular, Dalva havia se despedido normalmente dizendo que voltaria no dia seguinte. Mas Camila tinha certeza de que havia visto a mulher pegar coisas da despensa. Seu coração disparou com uma suspeita terrível. Será que Dalva estava roubando comida de sua casa? A empresária de 32 anos havia construído um império de lojas de roupas femininas do zero e não chegara onde estava sendo ingênua. Confiara em Dalva porque a mulher cuidava de Sofia com tanto carinho que parecia uma avó verdadeira. Mas agora, observando pela 10ª vez em 2 semanas a babá sair com sacolas, Camila sentia-se traída. Pegou as chaves do carro importado e decidiu seguir Dalva discretamente. A mulher de 50 anos subiu em um ônibus na Zona Sul e Camila a acompanhou de carro mantendo distância. O trajeto foi longo, atravessando vários bairros até chegar a uma região que Camila nunca havia visitado, a Zona Oeste, especificamente uma favela em Senador Camará. Camila estacionou o carro longe da entrada da comunidade, consciente de que seu veículo chamaria a atenção demais. Cobriu os cabelos com um lenço e seguiu Dalva a pé pelas ruelas estreitas. Seu coração batia forte, não só pelo medo, mas pela curiosidade crescente sobre o que sua babá fazia ali. Dalva parou em frente a um galpão de telhas de amianto com paredes descascadas. Camila se escondeu atrás de uma barraca de frutas e observou. Para sua surpresa, várias pessoas idosas saíram para cumprimentar Dalva com sorrisos genuínos. Era como se ela fosse esperada, como se fosse parte da família. Camila se aproximou mais, aproveitando que havia movimento na rua. Conseguiu chegar perto de uma janela lateral do galpão e o que viu a deixou sem fôlego. Dentro daquele espaço improvisado, havia cerca de 20 idosos sentados em cadeiras velhas, alguns deitados em colchões no chão. Dalva havia aberto as sacolas e distribuía os alimentos que Camila reconheceu. Eram os mesmos produtos de sua despensa. Mas o que mais a chocou foi ver Dalva tirando do próprio bolso remédios e entregando a cada idoso, explicando como tomar. Depois, ela começou a pentear os cabelos de uma senhora de cabelos brancos, conversando baixinho e fazendo a mulher sorrir. Dona Eulália, trouxe aquele biscoito que a senhora gosta, disse Dalva com ternura. Minha filha, você é um anjo, respondeu a idosa segurando a mão de Dalva. Camila sentiu um nó na garganta. Aquilo não era roubo. Era algo completamente diferente, algo que ela não conseguia compreender ainda. Por que Dalva fazia isso? De onde vinha o dinheiro para os remédios se seu salário era modesto? Durante 2 horas, Camila observou Dalva cuidar daquelas pessoas com uma dedicação que jamais vira antes. A babá trocou a fralda de um senhor acamado, ajudou uma senhora a tomar sopa, organizou os remédios de outros. Era como se ela fosse a responsável por todos ali. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando Dalva se preparava para sair, Camila rapidamente voltou para o carro. Precisava processar o que havia visto. Durante o caminho de volta para casa, 1000 perguntas giravam em sua mente. Quem eram aquelas pessoas? Por que Dalva cuidava delas? E por que ela nunca havia mencionado nada sobre isso? Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. Ficou pensando na ternura com que Dalva tratava cada idoso, na gratidão nos olhos deles, na forma natural como ela distribuía carinho. Era exatamente assim que Dalva tratava Sofia, sua filha de 6 anos, mas Camila sempre pensara que fosse apenas profissionalismo. Na manhã seguinte, quando Dalva chegou para trabalhar, Camila a observou com outros olhos. A babá cumprimentou Sofia com o mesmo sorriso carinhoso de sempre, preparou o café da menina e organizou a mochila escolar. Mas Camila notou algo que antes passava despercebido. Dalva parecia cansada. Havia olheiras em seus olhos. Dalva,
Você está bem? Perguntou Camila, tentando soar casual. Estou sim, dona Camila. Por que pergunta? Você parece cansada. Está trabalhando em outro lugar? Dalva hesitou por um segundo antes de responder. Não, dona. É só que minha mãe anda meio doente e às vezes não durmo bem. Camila sabia que era mentira, mas não sabia como abordar o assunto. Decidiu seguir Dalva novamente naquela tarde, dessa vez com mais curiosidade do que desconfiança. Repetiu o mesmo trajeto do dia anterior e voltou ao galpão. Dessa vez, conseguiu ouvir algumas conversas. Soube que aquele lugar funcionava como um lar improvisado para idosos que haviam sido abandonados pelas famílias ou que viviam sozinhos na comunidade. Dalva era a única pessoa que cuidava de todos, voluntariamente, usando seu próprio dinheiro. Durante a semana seguinte, Camila passou a observar Dalva mais atentamente em casa. Notou que a babá sempre levava frutas e produtos da despensa, mas em pequenas quantidades que mal faziam falta. Percebeu também que Dalva almoçava muito pouco, sempre guardando metade da comida em uma marmita. Um dia, enquanto Dalva arrumava a cozinha, Camila viu quando ela colocou discretamente alguns pacotes de fraldas geriátricas em sua bolsa. Eram fraldas que Camila havia comprado em excesso para Sofia anos atrás e que estavam guardadas no armário. Naquele momento, Camila entendeu a dimensão do que Dalva fazia. Ela não estava roubando. Estava reutilizando coisas que sobrariam mesmo. Produtos que ficariam vencidos ou sem uso. E ainda assim, complementava tudo com seu próprio dinheiro. A culpa começou a apertar o coração de Camila. Em 5 anos de trabalho, ela nunca havia dado um aumento substancial para Dalva. Pagava um salário justo, mas nada além disso. Nunca se interessara pela vida pessoal da babá, nunca perguntara sobre sua família ou suas necessidades. Enquanto isso, Dalva gastava seu salário inteiro cuidando de pessoas que nem eram sua família. Qual era a motivação dela? O que a levava a tamanha dedicação? Camila decidiu investigar mais. No dia seguinte, em vez de seguir Dalva, chegou ao galpão antes dela. Conversou com alguns moradores da comunidade e descobriu que o lar funcionava ali há 3 anos. Antes disso, os idosos ficavam abandonados pelas ruas ou trancados em casas sem cuidados. Foi a Dalva que organizou tudo, contou seu Geraldo, um senhor de 70 anos que ajudava a receber as pessoas. Ela viu o estado da minha vizinha, dona Eulália, e não conseguiu ficar de braços cruzados. Aí foi trazendo um, depois outro, até virar isso aqui. Mas ela tem dinheiro para sustentar tudo isso? Perguntou Camila, fingindo ser uma parente interessada em deixar alguém ali. Que nada, minha filha. A Dalva é pobre igual a nós. Ela trabalha de babá na Zona Sul e traz o que pode. Às vezes a gente fica sem remédio, às vezes falta comida. Mas ela sempre dá um jeito. Camila sentiu o peito apertar. Enquanto ela vivia no luxo, reclamando de contas de cartão de crédito altíssimas, Dalva se sacrificava por pessoas que a sociedade havia esquecido. E a família dela? Ela tem filhos? Insistiu Camila. Seu Geraldo ficou quieto por um momento, olhando para os lados como se verificasse se alguém estava ouvindo. A Dalva perdeu a mãe há uns 2 anos. A velhinha ficou doente e não tinha como pagar tratamento. Desde então, ela meio que adotou todos esses aqui como família. Diz que não quer que ninguém passe pelo que a mãe dela passou. As palavras de seu Geraldo ecoaram na mente de Camila durante todo o caminho de volta. Dalva havia perdido a mãe por falta de cuidados médicos e agora dedicava a vida a cuidar de outros idosos na mesma situação. Era uma dor transformada em propósito. Naquela tarde, quando Dalva chegou ao galpão, Camila a observou de longe novamente. Viu quando a babá abraçou Dona Eulália e sussurrou algo no ouvido da idosa que a fez sorrir. Viu quando ela organizou pacientemente os remédios de cada um, anotando horários em um caderno velho. Viu quando ela própria varreu o chão e organizou os colchões. E então, aconteceu algo que partiu o coração de Camila. Dalva se sentou em um canto e tirou da bolsa um sanduíche pequeno, claramente sua única refeição do dia. Mas antes de comer, ela dividiu o sanduíche com uma senhora que reclamava de fome. Camila não aguentou mais ficar escondida. A emoção a dominou e ela se levantou do esconderijo, caminhando em direção ao galpão. Mas quando chegou à porta, hesitou.
Que direito tinha de invadir aquele espaço? Como explicaria sua presença ali? Antes que pudesse decidir o que fazer, Dalva a viu. Dona Camila? Disse a babá, levantando-se rapidamente com os olhos arregalados. O que a senhora está fazendo aqui? Todos os idosos olharam para Camila com curiosidade e certa desconfiança. Ela se sentia completamente fora de lugar, com sua roupa cara e bolsa de grife naquele ambiente humilde. Eu estava... Camila gaguejou sem saber como explicar. A senhora me seguiu? Perguntou Dalva, e pela primeira vez em 5 anos, sua voz soou firme, quase confrontativa. Dalva, eu posso explicar? Não precisa explicar nada não, dona Camila. A senhora pensou que eu estava roubando, né? Por isso me seguiu. O silêncio que se formou foi constrangedor. Todos os idosos ouviam a conversa, e Camila se sentia cada vez menor. Era isso mesmo, admitiu Camila, abaixando a cabeça. Mas agora eu entendo que estava errada. Entende o quê? Perguntou Dalva, cruzando os braços. Entendo que você não estava roubando. Você estava cuidando dessas pessoas. E a senhora acha que isso te dá o direito de me seguir? De invadir este lugar? Camila percebeu que havia ferido Dalva profundamente. A babá sempre fora submissa e respeitosa em sua casa. Mas ali, naquele ambiente, ela mostrava uma dignidade que Camila nunca havia visto. Dalva, me desculpe. Eu estava errada e quero tentar consertar isso. Consertar como, dona Camila? A voz de Dalva estava carregada de mágoa. A senhora vai me dar um aumento? Vai me dar dinheiro para ajudar essas pessoas? Se for isso que você quer, não é isso que eu quero. Dalva elevou a voz pela primeira vez. A senhora acha que dinheiro resolve tudo? Que pode comprar qualquer coisa? Eu não disse isso. Não precisou dizer. Está na cara. A senhora vive no seu mundo de luxo e acha que pode resolver os problemas dos pobres jogando dinheiro em cima. Dona Eulália, a senhora de cabelos brancos, se aproximou lentamente apoiada em uma bengala. Dalva, filha, calma, disse a idosa com voz suave. A moça veio até aqui. Isso já é alguma coisa. Dona Eulália, a senhora não entende, replicou Dalva. Esta é minha patroa. Ela me seguiu porque pensou que eu estava roubando dela. E você estava? Perguntou Dona Eulália, olhando diretamente para Camila. Não, respondeu Camila rapidamente. Quer dizer, ela pegava algumas coisas da despensa, mas agora eu vejo que era para trazer para vocês. Então ela estava dividindo o pão, disse Dona Eulália com sabedoria. Não tem nada de errado nisso. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Mas Dona Eulália, ela me seguiu como se eu fosse uma ladra, insistiu Dalva ainda magoada. A idosa se aproximou de Camila e a olhou nos olhos. Filha, você tem filhos? Tenho. Uma menina de 6 anos. E quem cuida dela quando você trabalha? A Dalva, respondeu Camila, começando a entender aonde a conversa levava. Então você confia sua filha para a Dalva, mas não confia suas coisas? A pergunta de Dona Eulália calou fundo. Camila nunca havia pensado nessa contradição. Confiava o que tinha de mais precioso, sua filha, para a Dalva, mas desconfiava dela por causa de comida e produtos de limpeza. A senhora tem razão, admitiu Camila. Eu fui injusta. Dalva respirou fundo e pareceu se acalmar um pouco. Dona Camila, vou falar uma coisa para a senhora. Eu pego sim algumas coisas da sua casa. Pego porque sei que a senhora joga comida fora toda semana. Pego porque vi produtos de limpeza vencendo no armário. Pego porque sua filha cresce e deixa roupas que não usa mais. Cada palavra de Dalva era verdadeira. E Camila sabia disso. Realmente desperdiçava muito. Jogava comida fora. Deixava produtos vencerem. Mas eu nunca peguei nada que fosse fazer falta, continuou Dalva. Nunca peguei dinheiro. Nunca peguei joia. Nunca peguei nada que tivesse valor para a senhora. Dalva, eu entendo isso agora. A senhora entende nada, explodiu Dalva novamente. A senhora acha que entende porque viu essa gente aqui e ficou com pena. Mas isso aqui não é caridade, dona Camila. Isso aqui é família. Família? É,
Dona Eulália aqui cuidou de mim quando eu era criança. Seu Geraldo foi amigo do meu pai. Dona Rosa ali ensinou minha mãe a costurar. Essa gente toda me criou quando eu não tinha ninguém. Camila começou a entender a complexidade da situação. Não era apenas bondade ou altruísmo. Era dívida de gratidão, era amor retribuído. E quando eles ficaram velhos e foram abandonados pelas próprias famílias, eu não podia deixar eles na rua, continuou Dalva. Não depois de tudo que fizeram por mim. Por que você nunca me contou isso? Perguntou Camila. Contar o quê? Que eu cuido dos meus velhos? A senhora ia me entender? Ia me ajudar? Ou ia me mandar embora achando que eu não tinha tempo para cuidar da sua filha? A pergunta era pertinente. Camila teve que admitir para si mesma que provavelmente teria se incomodado. Empresários costumam querer funcionários dedicados exclusivamente ao trabalho. Dalva, eu quero ajudar, disse Camila. Como? Não sei ainda, mas quero aprender. Dona Eulália riu baixinho. Filha, aqui não é lugar para aprender. Aqui é lugar para sentir. Como assim? Você quer ajudar porque viu nossa situação e ficou com pena? Mas pena passa, amor não passa. Eu não estou aqui por pena. Está sim, interrompeu Dona Eulália. E não tem problema nisso. Pena é o começo. Mas se você quiser ficar, vai ter que encontrar outra razão. Camila olhou ao redor do galpão. Viu idosos sentados em cadeiras velhas, alguns dormindo em colchões finos no chão, remédios organizados em caixinhas de sapato. Era um ambiente pobre, mas havia algo ali que ela não conseguia definir. Uma paz, uma união, um cuidado mútuo que ela nunca havia experimentado. Posso voltar amanhã? Perguntou Camila. Pode, respondeu Dalva, ainda com certa resistência. Mas não venha de carro e não traga dinheiro, traga apenas suas mãos. Minhas mãos? Para ajudar a cuidar. Se é isso que você quer mesmo. Camila concordou e se despediu, saindo do galpão com uma sensação estranha no peito. Durante o caminho de volta, não conseguia parar de pensar nas palavras de Dona Eulália. Ela havia ido lá por pena mesmo? Ou havia algo mais? Naquela noite, observou Dalva de forma diferente novamente. A babá brincou com Sofia, ajudou com a lição de casa, deu banho na menina e a colocou para dormir. Tudo com a mesma dedicação de sempre, mas Camila agora sabia que, depois disso, Dalva ainda iria para casa pensar nos 20 idosos que dependiam dela. Dalva, chamou Camila quando a babá se preparava para ir embora. Sim, dona. Como você consegue cuidar de tanta gente? Não fica exausta? Dalva parou e pensou antes de responder. Fica assim, dona Camila. Tem dias que eu choro de cansaço. Tem dias que não sei como vou conseguir comprar os remédios. Tem dias que acordo pensando que não vou dar conta. E o que te faz continuar? O que me faz continuar é lembrar da minha mãe morrendo sozinha num hospital público. É lembrar de Dona Eulália me dando comida quando eu era criança e tinha fome. É ver o sorriso do seu Geraldo quando eu chego com a medicação para a diabetes dele. Camila sentiu um nó na garganta. Dalva, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem família própria? Marido, filhos? Tive. Meu marido morreu há 5 anos, num acidente de trabalho. Não tivemos filhos. Sinto muito. Eu também senti muito. Por isso que adotei todos esses velhinhos como família. Eles precisam de mim, e eu preciso deles. Depois que Dalva saiu, Camila ficou pensando na conversa. A babá havia transformado sua dor em propósito, sua solidão em família escolhida. Havia algo profundamente inspirador nisso, mas também inquietante. Porque ela, Camila, com tantos recursos, nunca havia se envolvido em nada parecido. No dia seguinte, Camila dispensou o motorista e pegou o transporte público para chegar ao galpão. A experiência foi desconfortável. Ela não andava de ônibus há anos, mas chegou ao local antes de Dalva. Encontrou os idosos já acordados, alguns tentando fazer café em um fogão improvisado, outros organizando seus poucos pertences. Sem Dalva por perto, ela viu a realidade crua do lugar. Faltava quase tudo. Dona Eulália, posso ajudar? Perguntou Camila, aproximando-se da senhora que tentava levantar sozinha de uma cadeira.
Pode sim, filha. Me ajuda a ir até ali no banheiro. Camila apoiou Dona Eulália e a acompanhou até um banheiro improvisado nos fundos do galpão. A experiência de ajudar alguém com necessidades básicas foi nova para ela, mas não desagradável. Havia algo profundamente humano naquele cuidado. Obrigada, filha, disse Dona Eulália. Você tem jeito para isso. Jeito para o quê? Para cuidar. Tem gente que nasce com esse dom. Tem gente que aprende. Você parece ser do tipo que aprende. Quando Dalva chegou, encontrou Camila ajudando seu Geraldo a organizar os remédios de todos. A babá pareceu surpresa, mas não disse nada. Durante toda a manhã, observou Camila interagir com os idosos. Dona Camila, chamou Dalva durante o almoço. Posso conversar com a senhora? Claro. Elas se afastaram um pouco dos outros. A senhora veio aqui ontem por curiosidade, hoje veio por culpa. Mas amanhã e depois de amanhã, o que vai fazer quando a novidade passar? Eu não sei, admitiu Camila, mas quero descobrir. Essas pessoas não são experimento, Dona Camila. Elas não podem ser abandonadas de novo. Eu entendo isso. Entende mesmo? Porque cuidar não é só aparecer quando dá vontade. É estar aqui quando Dona Rosa faz xixi na cama de madrugada. É estar aqui quando seu Antônio tem crise de diabetes. É estar aqui mesmo quando você está doente, cansada, sem dinheiro. As palavras de Dalva eram duras, mas necessárias. Camila estava começando a entender que seu interesse inicial havia sido superficial. Dalva, posso te fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Me deixe vir aqui durante um mês, todo dia. Quero aprender como é isso de verdade. E se no final do mês eu desistir, você nunca mais me vê. Mas se eu ficar... Se ficar o quê? Aí a gente conversa sobre como posso ajudar de verdade. Dalva pensou por um longo momento. Um mês. Um mês. Mas com uma condição. Qual? Você não pode me tratar diferente por eu ser sua patroa. Aqui eu sou só mais uma pessoa querendo ajudar. E se eu achar que você não está ajudando? Se achar que está só atrapalhando? Aí você me manda embora. Dalva olhou para os idosos, que conversavam baixinho entre si, claramente especulando sobre aquela conversa. Está bem, concordou Dalva, mas tem regras. Quais? Primeira, aqui você não é dona de nada. Segunda, se algum dos meus velhos não gostar de você, você vai embora. Terceira, você não pode tentar mudar nada sem conversar comigo antes. Concordo com tudo. E uma última coisa, Dona Camila. Aqui meu nome é Dalva, não a babá. E o seu nome é Camila, não a patroa. Somos todas iguais cuidando dos nossos velhos. Foi a primeira vez que Dalva chamou Camila pelo nome, e não por dona. Pequeno gesto, mas significativo. Durante as 2 semanas seguintes, Camila descobriu músculos que não sabia que tinha. Aprendeu a dar banho em idosos, a trocar fraldas, a administrar remédios, a fazer curativos simples. Suas mãos, antes macias e cuidadas, ficaram ásperas de tanto lavar roupa e limpar o chão. Mais difícil que o trabalho físico era o emocional. Ouvir as histórias daqueles idosos, suas saudades, suas mágoas com famílias que os abandonaram, seus medos da doença e da solidão. Camila chorou várias vezes escondida no banheiro. Por que você está aqui mesmo? Perguntou Dona Rosa numa tarde, enquanto Camila penteava seus cabelos brancos. Não sei mais, respondeu Camila honestamente. Comecei vindo por curiosidade, agora venho porque vocês fazem falta. Fazemos falta como? Na minha vida. Vocês me ensinaram coisas que eu não sabia que precisava aprender. Que tipo de coisas? Paciência, humildade, o valor de um abraço, a importância de escutar. Dona Rosa sorriu. Filha, você tem família? Tenho uma filha. E seus pais? A pergunta de Dona Rosa tocou numa ferida que Camila carregava há anos. Minha mãe está num lar de idosos há 3 anos. E você visita ela? Não, admitiu Camila sentindo vergonha. Não visito. Por quê? Porque é difícil. Porque ela tem Alzheimer e não me reconhece mais. Porque me dói ver ela daquele jeito. Dona Rosa parou de falar
e apenas segurou a mão de Camila. Era um toque suave, mas cheio de compreensão. Filha, você está cuidando da gente aqui para fugir da sua mãe? A pergunta era direta e dolorosa. Camila pensou por um longo momento antes de responder. Talvez. Ou talvez eu esteja aprendendo como cuidar dela. São duas coisas muito diferentes. Eu sei. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. As palavras de Dona Rosa ecoavam em sua mente. Será que sua dedicação ao galpão era uma forma de fugir da culpa que sentia por abandonar a própria mãe? No dia seguinte, ela chegou ao galpão mais cedo que o usual e encontrou Dalva já lá, organizando os remédios matinais. Dalva, posso conversar com você? Claro. Sobre minha mãe. Você tem mãe? Nunca ouvi você falar dela. Tenho. Ela está num lar de idosos há 3 anos. Tem Alzheimer. Dalva parou o que estava fazendo e olhou para Camila. E você visita ela? Não, não consigo. Por quê? Porque dói demais ver ela sem me reconhecer. Porque me sinto culpada por ter colocado ela lá. Porque é mais fácil fingir que ela não existe. Dalva respirou fundo. Camila, posso te contar uma coisa sobre minha mãe? Pode. Quando ela ficou doente, eu não tinha dinheiro para tratamento particular. Coloquei ela no SUS e visitava todo dia. Mas ela foi piorando e os médicos não tinham tempo para explicar nada. Eu me sentia inútil. Só podia segurar a mão dela e ver ela definhar. Camila ouvia em silêncio. No final, ela morreu sozinha numa madrugada que eu não estava lá. A enfermeira disse que ela chamou meu nome antes de partir. Dalva, eu sinto muito. Eu te conto isso porque quero que você entenda uma coisa. Sua mãe pode não te reconhecer, mas ela sente sua presença. Ela sente quando você está lá e sente quando você não está. Como você pode ter certeza? Porque amor não mora na memória, Camila. Amor mora no coração. E o coração dela ainda bate. As palavras de Dalva tocaram Camila profundamente. Ela começou a chorar, liberando anos de culpa reprimida. Eu tenho medo, confessou Camila. Medo de quê? Medo de ver ela daquele jeito. Medo de não conseguir suportar. Medo de desabar na frente dela. E se você desabar? Você acha que sua mãe nunca te viu chorar antes? Mas é diferente. É diferente nada. Mãe é mãe. Doente ou não, ela continua sendo sua mãe. Naquele momento, Dona Eulália se aproximou, apoiada em sua bengala. Meninas, que conversa séria é essa? Dona Eulália, a Camila está com medo de visitar a mãe, explicou Dalva. A idosa se sentou ao lado de Camila. Filha, você quer um conselho de uma velha que já viu muita coisa? Quero. Vá ver sua mãe hoje. Agora. Não deixe para amanhã. Mas eu não estou preparada. Ninguém nunca está preparado para essas coisas. A gente só faz. E se for muito difícil? Vai ser difícil mesmo. Mas depois que você for a primeira vez, as outras ficam mais fáceis. Como a senhora pode ter certeza? Porque eu também abandonei minha mãe quando ela ficou velha. E me arrependo todo dia. A revelação de Dona Eulália surpreendeu Camila. A senhora abandonou sua mãe? Abandonei. Ela ficou doente, precisava de cuidados, e eu achei mais fácil deixar para minhas irmãs. Disse que estava muito ocupada com o trabalho, com a família. Sempre tinha uma desculpa. O que aconteceu? Ela morreu sem que eu pedisse perdão, sem que eu dissesse que amava ela, sem que eu agradecesse por tudo que ela fez por mim. Dona Eulália limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Por isso que eu estou aqui, filha. Deus me deu uma segunda chance de cuidar de mães. Todas essas pessoas aqui são as mães que eu deveria ter cuidado. Camila olhou ao redor do galpão e entendeu algo que não havia percebido antes. Cada pessoa ali tinha uma história de arrependimento, de segunda chance, de amor tardio, mas sincero. Vocês acham que eu deveria ir hoje? Perguntou Camila. Eu acho que você deveria ter ido há 3 anos, respondeu Dalva. Mas hoje é melhor que amanhã. Camila respirou fundo e tomou uma decisão. Vocês podem ficar sem mim hoje à tarde? Podemos, respondeu Dalva. Mas só se você prometer uma coisa. O quê? Que você vai contar para sua mãe sobre este lugar, sobre nós. Mesmo que ela não entenda, conta. Por quê?
porque talvez ela entenda mais do que você imagina. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Naquela tarde, Camila se dirigiu ao lar de idosos, onde sua mãe estava internada. O Lar Santa Teresa ficava na Barra da Tijuca, uma instituição cara e bem cuidada. Camila havia escolhido o melhor lugar que seu dinheiro podia pagar, mas isso não diminuía sua culpa. Na recepção, a enfermeira-chefe, Dona Margarete, se surpreendeu ao vê-la. Senhora Camila, há quanto tempo? Sua mãe está bem, sempre perguntamos por que você não vem visitar. Como ela está? Fisicamente bem, mas tem dias que ela fica agitada, como se estivesse procurando alguém. Camila sentiu o coração apertar. Ela fala alguma coisa? Às vezes ela diz, minha filha, e olha para a porta, como se esperasse alguém chegar. As palavras da enfermeira foram como uma punhalada. Por 3 anos sua mãe a esperava, e ela nunca aparecia. Posso vê-la agora? Claro, ela está no jardim. Camila foi conduzida até um jardim bem cuidado onde vários idosos tomavam sol da tarde. Sua mãe, Antônia, estava sentada numa cadeira de rodas, olhando fixamente para as flores. Mãe? Chamou Camila timidamente. Antônia levantou o olhar. Por um momento, seus olhos pareceram reconhecer Camila, mas depois voltaram a ficar vagos. Olá, disse Antônia com um sorriso gentil. Você é nova aqui? Não, mãe, sou eu, a Camila, sua filha. Camila, repetiu Antônia como se testasse o nome na língua. É um nome bonito. Camila se sentou ao lado da mãe, lutando contra as lágrimas. Mãe, eu queria te contar sobre um lugar que estou frequentando. É um galpão numa comunidade onde cuidamos de idosos abandonados. Que bonito, respondeu Antônia, ainda sem demonstrar reconhecimento. Tem uma senhora lá, Dona Eulália, que me lembra você. Ela é sábia, carinhosa. Sempre tem um conselho para dar. Dona Eulália. Eu conheci uma Dona Eulália quando era criança. Camila se surpreendeu. Seria coincidência ou haveria alguma conexão? Como era essa Dona Eulália que você conhecia, mãe? Era vizinha da minha avó. Ela fazia os melhores doces de leite condensado da rua. A Dona Eulália que eu conheço também faz doces. Talvez seja a mesma pessoa. Talvez, sorriu Antônia. O mundo é pequeno. Durante 1 hora, Camila contou sobre o galpão, sobre Dalva, sobre cada idoso que conhecera. Sua mãe ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais, demonstrando interesse genuíno. Você gosta de cuidar dessas pessoas? Perguntou Antônia. Gosto. No começo era difícil, mas agora sinto que encontrei algo que estava perdido. O que estava perdido? Não sei explicar. Um propósito, talvez. Uma forma de amar que eu não conhecia. Antônia segurou a mão de Camila com força surpreendente. Já, filha, cuidar é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer na vida. Mãe, você me reconhece? Antônia olhou nos olhos de Camila por um longo momento. Reconheço sim. Você é minha menina. Sempre foi minha menina cuidadosa. Mas, mãe, eu não sou cuidadosa. Eu abandonei você aqui. Não abandonou nada. Você estava aprendendo. Agora que aprendeu, voltou. As palavras simples de sua mãe continham uma sabedoria que Camila não esperava. Era como se, nos momentos de lucidez, Antônia enxergasse mais claramente que qualquer pessoa saudável. Mãe, me perdoa por ter demorado tanto para vir? Não tem nada para perdoar, filha. Amor não tem pressa. Amor espera. Camila abraçou sua mãe e chorou. Foram lágrimas de alívio, de perdão, de reencontro. Quando se separaram, Antônia limpou as lágrimas do rosto da filha. Agora me conta mais sobre essa Dona Eulália. Tenho certeza que é a mesma que eu conheci. Camila passou o resto da tarde contando histórias do galpão. Para sua surpresa, sua mãe estava mais lúcida que o esperado, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando preocupação genuína com os idosos. Você deveria trazer essa Dona Eulália para me visitar, sugeriu Antônia. Você gostaria? Gostaria muito. E os outros também.
Quero conhecer essa família que você escolheu. A palavra família ressoou em Camila. Sua mãe havia entendido exatamente o que o galpão representava. Quando Camila se despediu, Antônia segurou sua mão novamente. Filha, promete que volta amanhã? Prometo, mãe. E traz histórias novas dos seus velhinhos? Trago. Então está bom. Mãe fica feliz quando filha tem propósito na vida. No caminho de volta para casa, Camila refletiu sobre as palavras de sua mãe. Mãe fica feliz quando filha tem propósito na vida. Era exatamente isso que ela havia encontrado no galpão. Um propósito. No dia seguinte, Camila chegou ao galpão com uma energia diferente. Contou para todos sobre a visita à mãe, sobre a possível conexão entre as duas Dona Eulálias, sobre o convite para a visitação. Claro que eu conheço sua mãe, exclamou Dona Eulália quando Camila terminou de contar. Antônia Ferreira, morávamos na mesma rua na Tijuca quando éramos crianças. Não acredito, disse Camila. O mundo é realmente pequeno. Pequeno nada, riu Dona Eulália. O mundo é do tamanho do nosso coração. Se o coração é grande, o mundo fica pequeno e a gente encontra todo mundo que precisa encontrar. A senhora gostaria de visitar minha mãe? Gostaria muito. Tenho tantas histórias para contar para ela. Dalva, que havia observado toda a conversa, se aproximou de Camila. Como foi mesmo a visita ontem? Difícil no começo, mas minha mãe me reconheceu e ela entendeu sobre este lugar, sobre vocês. Disse que amor espera. Sua mãe é sábia. É. E agora entendo de onde vem minha necessidade de cuidar. Como assim? Minha mãe sempre foi cuidadosa com todo mundo. Quando eu era criança, nossa casa vivia cheia de vizinhos que ela ajudava. Ela cozinhava para quem não tinha comida, cuidava de criança doente, emprestava dinheiro para quem precisava. E você não gostava disso? Na época, não. Achava que ela se preocupava mais com os outros do que comigo. Só agora entendo que ela estava me ensinando a amar. Dalva sorriu. Então você não está descobrindo nada novo. Está apenas lembrando. Exato. Naquela tarde, Camila organizou uma visita coletiva ao lar onde sua mãe estava. Levou Dona Eulália, seu Geraldo e mais duas idosas do galpão. Foi um encontro emocionante ver as duas amigas de infância se reencontrarem após décadas. Antônia, você está igual, disse Dona Eulália, abraçando a amiga. Eulália, que saudade! Como você me encontrou? Foi sua filha. Ela está cuidando de mim agora. Minha filha sempre foi cuidadosa, disse Antônia com orgulho. Durante a visita, Camila observou como os idosos do galpão interagiam naturalmente com os do lar. Conversavam sobre o passado, trocavam histórias, riam juntos. Era como se formassem uma grande família estendida. Camila, chamou Dona Margarete, a enfermeira-chefe. Nunca vi sua mãe tão animada. Ela está irreconhecível. É o poder da amizade, respondeu Camila. Vocês poderiam voltar mais vezes? Faria bem para todos os nossos residentes. Claro que sim. Assim nasceu uma nova rotina. 2 vezes por semana, Camila organizava encontros entre os idosos do galpão e os do lar. Os do galpão levavam histórias de vida simples, mas rica em experiências. Os do lar compartilhavam memórias de uma época que poucos lembravam. Mas nem tudo eram flores. 1 mês depois do primeiro encontro, Camila recebeu uma ligação inesperada em seu celular. Era Juliana, sua sócia na empresa de roupas femininas. Camila, onde você está? Faz semanas que não aparece na empresa. Estou cuidando de alguns assuntos pessoais, Juliana. Assuntos pessoais não pagam as contas da empresa. Temos problemas sérios aqui. Que tipo de problemas? O contador descobriu algumas irregularidades nas finanças e nossa linha de crédito foi suspensa pelos bancos. Camila sentiu o estômago gelar. A empresa era sua fonte de renda e sem ela não poderia ajudar nem no galpão nem com sua mãe. Que tipo de irregularidades? É melhor você vir aqui. Não posso falar sobre isso por telefone. Camila teve que se afastar do galpão por alguns dias para resolver os problemas da empresa. Quando chegou ao escritório elegante em Ipanema, encontrou Juliana nervosa e o contador, Senhor Pereira, com pilhas de papéis na mesa. Camila, temos um problema sério, disse Senhor Pereira.
Alguém tem feito transferências não autorizadas da conta da empresa. Como assim? Nos últimos 3 meses foram feitas várias transferências para contas pessoais. O total chega a quase R$200 mil. Mas isso é impossível. Eu não autorizei nenhuma transferência. As autorizações têm sua assinatura, disse Juliana, mostrando os documentos. Camila examinou os papéis. Realmente eram suas assinaturas, mas ela não se lembrava de ter assinado aqueles documentos. Juliana, você sabe alguma coisa sobre isso? Eu? Claro que não. Estou tão surpresa quanto você. Mas havia algo no tom de Juliana que não convencia Camila. As duas haviam sido amigas desde a faculdade e abriram a empresa juntas, mas, ultimamente, Juliana vinha demonstrando ambição excessiva. Senhor Pereira, essas transferências foram para que contas? Para contas em nome de empresas terceirizadas, fornecedores que, pelo que investigamos, não existem de fato. Como isso foi possível? Alguém com acesso aos sistemas internos criou essas empresas fantasmas e aprovou as transferências. Camila olhou para Juliana, que desviou o olhar. Juliana, preciso falar com você em particular. As duas se dirigiram para uma sala reservada. Juliana, eu vou te fazer uma pergunta direta e quero uma resposta honesta. Você teve alguma participação nisso? Camila, como você pode pensar uma coisa dessas? Somos sócias, somos amigas. Exatamente por isso que estou perguntando. Se você está com problemas financeiros, podemos conversar. Eu não estou com problemas financeiros e não posso acreditar que você está me acusando. Mas Camila conhecia Juliana há muitos anos e sabia quando ela estava mentindo. O jeito de evitar contato visual, de gesticular excessivamente, eram sinais que ela reconhecia. Juliana, as únicas pessoas com acesso para aprovar transferências somos eu e você. Eu não fiz essas transferências, então... Então você está dizendo que fui eu? Camila, eu não acredito que nossa amizade chegou a esse ponto. Nossa amizade chegou ao ponto em que uma de nós precisa falar a verdade. Juliana ficou em silêncio por um longo momento. Está bem, disse finalmente. Eu fiz as transferências. Por quê? Porque você abandonou a empresa, Camila. Faz meses que você não aparece, não se interessa pelos negócios, não toma decisões. Eu estava segurando tudo sozinha. Isso não te dá direito de roubar. Eu não roubei. Eu peguei emprestado, ia devolver tudo assim que a empresa se estabilizasse. Pegou emprestado para quê? Para investir em um novo negócio. Uma oportunidade única que apareceu. Que oportunidade? Uma rede de franquias de academias. O investimento inicial era alto, mas o retorno seria garantido. Camila balançou a cabeça, incrédula. Juliana, você arriscou nossa empresa inteira numa aposta? Era uma oportunidade, não uma aposta, mas as coisas não saíram como planejado. O que aconteceu? A franquia era golpe. Perdi todo o dinheiro. R$200 mil. R$200 mil. Camila se sentou pesadamente numa cadeira. Em poucos minutos, sua vida havia desmoronado. A empresa que construíra ao longo de 10 anos estava falida por causa da ganância de sua melhor amiga. E agora, Juliana, o que vamos fazer? Não sei, pensei que você não fosse descobrir tão cedo. Achei que teria tempo para recuperar o dinheiro. Recuperar como? Conseguindo investidores, vendendo parte da empresa, sei lá. A empresa não vale nada agora. Estamos endividadas e sem credibilidade. Juliana começou a chorar. Camila, me desculpa. Eu estraguei tudo. Mas se você me ajudar, a gente pode reconstruir. Te ajudar como? Você destruiu nossa amizade e nossa empresa. Podemos vender seus apartamentos, seus carros, suas joias. Com esse dinheiro, a gente quita as dívidas e recomeça. Você quer que eu venda meus bens para pagar seus erros? Eram nossos erros. Éramos sócias. Eu não sabia de nada disso. Mas você abandonou a empresa. Se tivesse continuado presente, isso não teria acontecido. Camila percebeu que Juliana estava tentando dividir a culpa, mas a responsabilidade era toda dela. Juliana, nossa sociedade acabou aqui. Amanhã procuro um advogado para dissolver tudo oficialmente. E nossa amizade? Nossa amizade acabou no momento em que você decidiu me roubar.
Camila saiu do escritório, sentindo-se traída e perdida. Em algumas horas, havia perdido sua empresa, sua fonte de renda e uma amizade de 15 anos. Como iria manter sua filha no colégio particular? Como pagaria as contas do apartamento? Como continuaria ajudando no galpão? Dirigiu-se automaticamente para o galpão, precisando de um lugar onde se sentisse acolhida. Quando chegou lá, encontrou Dalva distribuindo a medicação da tarde para os idosos. "Camila, que cara é essa?" perguntou Dalva imediatamente. "Dalva, acho que não vou poder continuar vindo aqui." "Por quê?" "Minha empresa faliu. Minha sócia me roubou. Vou ter que reorganizar minha vida toda." Dalva parou o que estava fazendo e se sentou ao lado de Camila. "Conta tudo." Camila relatou toda a situação. Dalva ouvia em silêncio, fazendo perguntas ocasionais para entender melhor. "E agora?" perguntou Dalva quando Camila terminou. "Agora vou ter que vender meus bens, quitar as dívidas que conseguir e procurar um emprego." "E sua filha?" "Vou ter que tirar ela do colégio particular. Talvez tenhamos que nos mudar para um apartamento menor." "E sua mãe?" "Vou ter que tirar ela do lar particular também, procurar algo mais barato." Dalva pensou por um momento. "Camila, posso sugerir uma coisa?" "Pode." "Por que você não traz sua mãe para morar aqui?" "Aqui no galpão?" "Por que não?" "Ela se deu bem com todo mundo. A dona Eulália adoraria ter a companhia da amiga de infância, e você poderia cuidar dela pessoalmente. Mas ela precisa de cuidados médicos especializados. E você não aprendeu a cuidar de idosos. Além disso, temos uma enfermeira voluntária que vem 2 vezes por semana." A sugestão de Dalva era tentadora, mas Camila sabia que cuidar da própria mãe seria muito mais difícil emocionalmente. "Dalva, e se eu não conseguir? E se for difícil demais?" "Aí a gente te ajuda. Para isso que servem as famílias." "Mas eu não tenho dinheiro para ajudar vocês mais. Como posso aceitar ajuda sem poder retribuir?" "Camila, você ainda não entendeu. Ajuda não se mede em dinheiro. Você pode ajudar com suas mãos, com seu tempo, com seu carinho." Dona Eulália, que havia escutado parte da conversa, se aproximou. "Filha, qual é sua maior preocupação agora?" "Não ter dinheiro para sustentar minha família." "E qual é seu maior talento?" "Não sei, administrar empresas talvez, mas isso não me serviu de muita coisa." "Não é isso. Seu maior talento é cuidar. Em 2 meses aqui, você aprendeu a cuidar melhor que gente que faz isso há anos." "Como isso pode me sustentar?" "Você não vê? Pode cuidar de idosos profissionalmente. Muitas famílias pagam bem para ter alguém de confiança cuidando dos seus velhos." A sugestão de Dona Eulália fez sentido para Camila. Ela havia descoberto um talento que não sabia que possuía. "Mas quem vai confiar em mim? Não tenho experiência formal." "Tem experiência real", disse Dalva. "E tem referências. Todos nós podemos atestar sua dedicação. Além disso", acrescentou Dona Eulália, "você tem algo que a maioria das cuidadoras não tem: educação e sensibilidade para lidar com famílias de classe média alta." Camila começou a ver uma possibilidade que não havia considerado antes. "Vocês acham que poderia dar certo?" "Tenho certeza", respondeu Dalva. "Você pode começar cuidando da sua mãe aqui e, aos poucos, aceitar outros trabalhos." "E minha filha? Vai estudar onde?" "Na escola pública do bairro", sugeriu Dona Eulália. "Educar filhos não é sobre escola, cara. É sobre valores e atenção." "Mas ela está acostumada com luxo. Filha, luxo verdadeiro é ter família presente. Sua menina precisa mais de você do que de escola cara." As palavras de Dona Eulália fizeram Camila repensar suas prioridades. Talvez fosse hora de simplificar a vida e focar no que realmente importava. "E onde vamos morar? O apartamento da Barra é muito caro para manter sem a renda da empresa." "Mora aqui perto", sugeriu Dalva. "Tem vários apartamentos simples para alugar na região. Sua filha pode vir aqui depois da escola, fazer lição com a gente, brincar com os velhinhos." A ideia de criar Sofia num ambiente comunitário, cercada de avós adotivos, parecia melhor do que isolá-la numa cobertura luxuosa. "Vocês acham que eu conseguiria ser feliz vivendo de forma mais simples?" "Filha", disse Dona Eulália com sabedoria,
Você já está sendo feliz, vivendo de forma mais simples. Só não percebeu ainda. Era verdade. Camila se sentia mais realizada cuidando dos idosos do que administrando sua empresa. Sentia-se mais conectada com Dalva e os moradores do galpão do que com seus antigos colegas empresários. Está bem, decidiu Camila. Vou tentar. Vou buscar minha mãe no lar, vou procurar um apartamento aqui perto e vou começar uma nova vida. E sua filha? Perguntou Dalva. Vou conversar com ela. Se ela não se adaptar, a gente repensa. Ela vai se adaptar, garantiu Dona Eulália. Criança se adapta a qualquer coisa, desde que tenha amor por perto. Naquela noite, Camila voltou para casa com uma mistura de medo e expectativa. Encontrou Sofia fazendo lição com a babá, que estava substituindo Dalva. Mãe! Gritou Sofia correndo para abraçá-la. Por que você não estava em casa quando eu voltei da escola? Filha, preciso conversar com você sobre algumas mudanças em nossas vidas. Que tipo de mudanças? Camila se sentou ao lado da filha e explicou em linguagem adequada para uma criança de 6 anos que elas teriam que se mudar para um lugar mais simples e que Sofia estudaria em uma escola diferente. Por que, mãe? Porque mamãe perdeu o trabalho e agora vai cuidar de pessoas idosas. Como a vovó. Como a vovó. Aliás, a vovó vai morar conosco. A vovó que não me reconhece. Ela às vezes te reconhece, filha, e mesmo quando não reconhece, ela te ama. Sofia pensou por um momento. Mãe, posso conhecer os velhinhos que você cuida? Pode. Eles vão adorar conhecer você. E a Dalva vai continuar sendo minha babá? Não vai mais ser babá, porque você não vai mais precisar de babá. Mas ela vai continuar sendo nossa amiga. Eu gosto da Dalva. Eu também gosto da Dalva. Então tá bom. Quando a gente se muda? A simplicidade com que Sofia aceitou as mudanças surpreendeu Camila. Talvez as crianças fossem mesmo mais adaptáveis do que os adultos. Durante as 2 semanas seguintes, Camila organizou sua nova vida. Vendeu o apartamento da Barra, quitou as dívidas que conseguiu e alugou um apartamento simples de 2 quartos perto do galpão. Transferiu Sofia para a escola pública local e trouxe sua mãe do lar particular. A adaptação não foi fácil. Antônia estava confusa com a mudança de ambiente e levou alguns dias para se acostumar. Sofia sentia falta de alguns luxos, principalmente de seu quarto grande e da piscina do prédio. Camila lutava contra a sensação de que havia fracassado como provedora. Mas aos poucos, as coisas foram se encaixando. Antônia passou a ajudar no galpão, organizando remédios com a lucidez que ainda preservava. Sofia se encantou com os idosos, que a chamavam de netinha e contavam histórias de quando eram jovens. Camila descobriu que tinha jeito natural para cuidar de pessoas doentes. 1 mês após a mudança, Dona Margarete, a enfermeira do antigo lar de sua mãe, ligou para Camila. Camila, soube que você está cuidando de idosos profissionalmente. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Conheço algumas famílias que procuram cuidadoras especializadas para acompanhar seus parentes em casa. São famílias de boa situação financeira que pagam bem por um serviço de qualidade. Mas eu não tenho formação técnica. Você tem algo melhor, vocação, e eu posso dar referências suas. Como assim? Sua mãe ficou 3 anos no nosso lar, e em 3 anos você nunca visitou. Mas em apenas 1 mês cuidando dela pessoalmente, conseguiu uma melhora impressionante no quadro dela. Era verdade. Antônia estava mais lúcida, mais ativa, mais sorridente desde que saíra do lar. Isso é resultado do carinho, Camila, do cuidado individualizado. É isso que essas famílias procuram. Você poderia me indicar? Já indiquei. A senhora Helena Marques vai ligar para você ainda hoje. Dona Helena ligou na mesma tarde. Era uma senhora de 85 anos, viúva, que morava sozinha num apartamento em Copacabana. Seus filhos moravam no exterior e ela precisava de companhia durante o dia. A enfermeira Margarete me falou muito bem de você, disse Dona Helena. Poderia me visitar amanhã para conversarmos? Claro que sim. No dia seguinte, Camila se dirigiu ao apartamento de Dona Helena, que era um lugar elegante, mas que carecia do calor humano que ela havia aprendido a valorizar. Dona Helena era uma senhora culta, ex-professora universitária,
que havia perdido o marido há 2 anos e desde então vivia sozinha. Seus filhos ligavam uma vez por semana, mas ela sentia falta de companhia constante. Não preciso de cuidados médicos intensivos, explicou Dona Helena. Preciso de alguém para conversar, para me acompanhar nas consultas médicas, para organizar minha medicação. Principalmente preciso de companhia. Eu entendo perfeitamente, respondeu Camila. Minha mãe tem Alzheimer e sei como a solidão afeta os idosos. Sua mãe mora com você? Mora. E frequenta um projeto comunitário onde cuidamos de outros idosos. Que interessante. Pode me contar mais sobre isso? Camila contou sobre o galpão, sobre Dalva, sobre a transformação que havia vivido. Dona Helena ouvia com interesse crescente. Você mudou completamente de vida por causa desse projeto? Mudei. Perdi minha empresa, meu apartamento de luxo, meu status social. Mas ganhei um propósito e uma família. E se arrepende? Não. Nunca fui tão feliz. Dona Helena sorriu. Sabe, Camila, acho que você é exatamente o que eu estava procurando. Alguém que entende que cuidar não é apenas uma profissão, mas uma forma de viver. A senhora gostaria que eu começasse quando? Poderia ser amanhã? E tem mais uma coisa. Esse projeto comunitário que você mencionou, gostaria de conhecer. Claro. Pode vir quando quiser. Que tal amanhã mesmo? Depois que você cuidar de mim durante a manhã, podemos ir juntas visitá-los. Assim começou uma nova fase na vida de Camila. Durante as manhãs, cuidava de Dona Helena, que se revelou uma companhia deliciosa. À tarde, ambas iam ao galpão, onde Dona Helena rapidamente se integrou ao grupo. Para surpresa de todos, Dona Helena tinha conhecimentos médicos básicos. Havia sido casada com um médico e começou a ajudar com orientações sobre cuidados de saúde. Além disso, ela tinha uma rede de contatos que podia ajudar o projeto. Conheço algumas pessoas que poderiam se interessar em ajudar vocês, disse Dona Helena para Dalva numa tarde. Que tipo de ajuda? Financeira, material, voluntariado. Tenho amigas viúvas que se sentiam tão sozinhas quanto eu. Talvez encontrassem propósito ajudando aqui. Isso seria maravilhoso, respondeu Dalva. Em poucos meses, o projeto do galpão havia se transformado. Com as indicações de Dona Helena, conseguiram doações de medicamentos, alimentos e até mobiliário. Mais importante, conseguiram voluntários outras senhoras de classe média que haviam perdido os maridos e procuravam um sentido para suas vidas. Camila, por sua vez, passou a ter uma lista de clientes. A qualidade de seu trabalho com Dona Helena gerou indicações, e logo ela estava cuidando de 3 idosos diferentes em turnos alternados. A renda era suficiente para manter sua nova vida simples e ainda contribuir com o projeto do galpão. Sofia se adaptou completamente à nova realidade. Na escola pública, fez amizades verdadeiras, muito diferentes dos relacionamentos superficiais do colégio particular. No galpão, era adorada por todos os idosos, que competiam para contar-lhe histórias e ensinar-lhe brincadeiras antigas. Antônia havia encontrado seu lugar no mundo novamente. Com a responsabilidade de ajudar outros idosos, ela se mantinha mais lúcida por períodos mais longos. Ter um propósito havia devolvido dignidade à sua vida. Mas nem tudo eram flores. Um dia, 6 meses após a mudança, Juliana apareceu no apartamento de Camila. Camila, precisamos conversar, disse a ex-sócia, visivelmente abatida. Não temos nada para conversar, Juliana. Por favor, me escuta. Estou desesperada. Contra seu melhor julgamento, Camila deixou Juliana entrar. A mulher estava magra, com olheiras, visivelmente em crise. O que você quer? Quero pedir seu perdão. Isso ajuda. Ajuda para quê? Estou sendo processada pelos investidores da franquia falsa. Eles descobriram que eu também fui vítima do golpe e agora querem que eu pague todos os prejuízos. E? São quase 500 mil reais, Camila. Não tenho como pagar. Vão tomar meu apartamento, meu carro, tudo. Juliana, você destruiu nossa empresa e nossa amizade. Por que acha que eu deveria te ajudar? Porque você sempre foi melhor pessoa que eu. Porque, no fundo, éramos amigas de verdade. Éramos. Passado. Camila,
Eu sei que você está morando aqui, que mudou de vida. Sei que está trabalhando como cuidadora. E pensei que talvez pudéssemos trabalhar juntas novamente, montar uma empresa de cuidadoras. Eu tenho contatos, você tem experiência agora. Juliana, você é inacreditável. Primeiro me rouba, depois aparece aqui querendo que eu te salve novamente. Não é isso. É exatamente isso. Você nunca muda, Juliana. Sempre procurando o caminho mais fácil. Sempre tentando se aproveitar dos outros. Camila, eu mudei. Esses meses foram terríveis para mim. Aprendi minha lição. Sua lição foi procurar quem pode te salvar de novo? Juliana começou a chorar. Eu não tenho mais ninguém, Camila. Perdi tudo. Minha família me rejeitou. Não tenho amigos de verdade. Você é a única pessoa que pode me ajudar. Por um momento, Camila sentiu pena da ex-amiga, mas então lembrou-se das lições que havia aprendido no galpão sobre dignidade, honestidade e responsabilidade. Juliana, vou te dar um conselho de graça. Pare de procurar quem pode te salvar e comece a se salvar sozinha. Como? Arrume um emprego. Qualquer emprego. Trabalhe honestamente para pagar suas dívidas. Aprenda a viver com menos. Descubra quem você é quando não pode se aproveitar dos outros. Mas Camila, não tem mais. Você criou essa situação sozinha, vai ter que sair dela sozinha também. E nossa amizade? Não significa nada para você? Nossa amizade morreu quando você escolheu me roubar. Agora, por favor, vá embora. Juliana tentou argumentar mais um pouco, mas Camila foi irredutível. Depois que a ex-sócia saiu, Camila se sentiu triste, mas também aliviada. Havia se mantido firme em seus novos princípios. Naquela tarde, no galpão, contou o ocorrido para Dalva e Dona Eulália. Você fez certo, disse Dalva. Caridade sem limites não é caridade, é incentivo à irresponsabilidade. Mas eu me senti mal por não ajudar. É normal se sentir mal, explicou Dona Eulália. Mas às vezes não ajudar é a maior ajuda que podemos dar. Sua amiga precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. E se ela não conseguir? Aí ela vai descobrir do que é capaz quando não tem mais ninguém para depender, respondeu Dalva. Pode ser a melhor coisa que já aconteceu com ela. As palavras de Dalva faziam sentido. Camila havia descoberto suas próprias forças apenas quando perdeu tudo. Talvez Juliana precisasse da mesma oportunidade. 2 meses depois, Camila soube por conhecidos em comum que Juliana havia conseguido um emprego como vendedora numa loja de roupas. Não era muito, mas era um começo honesto. Camila ficou genuinamente feliz por ela. Nesse meio tempo, o projeto do galpão havia crescido tanto que começaram a receber atenção da prefeitura local. Um vereador visitou o local e ficou impressionado com o trabalho voluntário que desenvolviam. Vocês são um exemplo, disse o vereador para Dalva. Um projeto completamente autogerenciado, sem recursos públicos, mas com resultados impressionantes. Obrigada, respondeu Dalva. Mas nosso maior resultado não são números, são vidas transformadas. Como assim? Temos idosos que chegaram aqui desenganados e agora têm motivo para viver. Temos voluntários que encontraram propósito. Temos famílias que se reaproximaram. Vocês gostariam de formalizar esse projeto? Transformá-lo numa ONG oficial? Dalva olhou para Camila, que havia se tornado sua parceira oficial no projeto. O que você acha, Camila? Acho que podemos pensar a respeito, mas com uma condição. Não podemos perder a essência familiar do que fazemos aqui. Claro que não, garantiu o vereador. Seria apenas uma formalização para facilitar doações e parcerias. Nas semanas seguintes, Camila e Dalva estudaram a possibilidade de formalizar o projeto. Descobriram que uma ONG oficial poderia receber doações maiores, estabelecer parcerias com empresas e até contratar funcionários com carteira assinada. Dalva, você gostaria de ser remunerada pelo trabalho que faz aqui? Perguntou Camila. Nunca pensei nisso. Sempre fiz por amor. Mas amor não paga aluguel. Se conseguirmos verba oficial, você poderia deixar outros trabalhos e se dedicar exclusivamente a isso. E você? Eu continuaria cuidando dos meus clientes particulares e ajudando aqui nas horas vagas. Seria uma renda extra para as duas. A ideia era tentadora, mas Dalva tinha receios.
Camila, e se a burocracia mudar a alma do projeto? E se viramos apenas mais uma instituição fria? Não vamos deixar isso acontecer. Vamos crescer, mas mantendo os valores que aprendemos. Como podemos garantir isso? Estabelecendo desde o início que o projeto sempre será gerenciado por pessoas que viveram aqui, que conhecem a realidade dos idosos, nunca por administradores externos. Dona Eulália, que havia se tornado uma conselheira não oficial do projeto, deu sua opinião. Meninas, crescimento não é ruim quando é feito com sabedoria. Vocês podem ajudar muito mais idosos se tiverem recursos oficiais. Mas, Dona Eulália, a senhora não tem medo de que a gente perca o controle? Perguntou Dalva. Tenho, mas tenho mais medo de que idosos continuem morrendo abandonados porque não temos recursos para ajudar todos que precisam. A sabedoria de Dona Eulália prevaleceu. Elas decidiram formalizar o projeto, mas com cuidados rigorosos para preservar sua essência familiar. O processo de criação da ONG durou 3 meses. Durante esse período, elas elaboraram um estatuto que garantia que a gestão sempre seria feita por pessoas com experiência direta no cuidado de idosos. Estabeleceram que uma porcentagem dos recursos seria sempre destinada à manutenção do ambiente acolhedor, não apenas aos cuidados básicos. Quando a ONG Família Escolhida foi oficialmente criada, eles organizaram uma festa no galpão. Estavam presentes todos os idosos residentes, os voluntários, as famílias que se envolveram no projeto e até Sofia, que havia se tornado uma espécie de mascote do local. 1 ano atrás eu era uma empresária bem-sucedida que não conhecia nada sobre cuidar, disse Camila em seu discurso durante a festa. Hoje, sou uma cuidadora profissional que descobriu que sucesso verdadeiro se mede em sorrisos, não em lucros. E eu era uma babá que cuidava de idosos escondido, com medo de que descobrissem minha segunda vida, acrescentou Dalva. Hoje, nossa segunda vida virou nossa vida principal. Dona Eulália pediu para falar. Eu cheguei aqui achando que tinha vindo para morrer dignamente. Descobri que tinha vindo para viver de novo. Durante a festa, Antônia, a mãe de Camila, teve um dos seus momentos de lucidez mais longos em meses. Ela se levantou e, apoiada em sua bengala, fez um pequeno discurso. Filha, disse olhando diretamente para Camila, eu sempre soube que você tinha um coração grande. Só precisava descobrir como usá-lo. Mãe, você me reconhece? Reconheço sim. Você é minha filha cuidadosa e essa é minha família escolhida, disse gesticulando para todos os presentes. Camila chorou de emoção. Era a primeira vez em meses que sua mãe demonstrava reconhecê-la de forma tão clara e afetiva. Sofia se aproximou de Camila e cochichou no seu ouvido. Mãe, agora eu entendo por que a gente se mudou. Aqui é melhor que nosso apartamento antigo. Por quê, filha? Porque aqui tem mais gente para amar a gente. A simplicidade da observação de Sofia resumia perfeitamente o que havia acontecido em suas vidas. Elas haviam trocado luxo material por riqueza emocional. 6 meses após a oficialização da ONG, o projeto Família Escolhida atendia 30 idosos diariamente. Tinha uma lista de espera de outros 20, contava com 15 voluntários regulares e havia estabelecido parcerias com 3 farmácias locais para fornecimento de medicamentos com desconto. Camila, por sua vez, tinha uma carteira de 6 clientes particulares e havia se especializado em cuidar de idosos com Alzheimer e demência. Sua reputação como cuidadora sensível e competente a fazia ser muito requisitada. Sofia estava no 2º ano da escola pública e era uma das melhores alunas da turma. Mais importante, era uma criança feliz, segura de si e com uma maturidade emocional impressionante para seus 7 anos. Antônia havia se tornado a bibliotecária não oficial da ONG. Nos seus momentos de lucidez, organizava e contava histórias para os outros idosos, ajudava com atividades de memória e se tornara uma espécie de terapeuta informal do grupo. Dalva havia deixado todos os outros trabalhos e se dedicava exclusivamente à ONG, onde agora recebia um salário oficial. Mais importante, havia encontrado reconhecimento profissional e pessoal pelo trabalho que sempre fizera por amor. Um dia,
Quase 2 anos após aquela primeira tarde em que seguiu Dalva até o galpão, Camila recebeu uma ligação inesperada. Era do contador de sua antiga empresa. Senhora Camila, tenho uma novidade sobre o caso da sua ex-sócia. O que aconteceu? Os investidores lesados conseguiram rastrear o dinheiro do golpe da franquia. Descobriram que a empresa responsável pelo golpe tinha alguns bens que podem ser recuperados. E parte do dinheiro que sua empresa perdeu pode ser recuperado. Não tudo, mas uma quantia significativa. Quanto? Cerca de R$120 mil, suficiente para quitar completamente as dívidas da empresa e ainda sobrar alguma coisa. Mas a empresa foi dissolvida? Foi, mas como você era sócia, tem direito à sua parte da recuperação. E a Juliana? Ela também tem direito à parte dela. Na verdade, foi ela quem me passou seu contato. Disse que você deveria ficar sabendo. Camila ficou surpresa. Juliana estava tentando fazer a coisa certa, pelo menos nessa situação. O que preciso fazer? Apenas assinar alguns documentos para autorizar a transferência. Posso levar os papéis até você? Pode sim. Quando o contador chegou ao apartamento simples de Camila, não conseguiu esconder a surpresa. Senhora Camila, com todo respeito, por que a senhora está morando num lugar tão simples? Porque descobri que felicidade não depende de luxo, respondeu Camila naturalmente. Mas com esse dinheiro que vai recuperar, a senhora poderia voltar para um apartamento melhor. Poderia, mas não quero. Como assim? Aprendi que ter menos coisas significa ter menos preocupações. E usar esse dinheiro para ajudar outras pessoas vai me dar mais satisfação do que gastá-lo comigo mesma. O contador a olhou como se ela fosse louca, mas não comentou nada. Depois que ele saiu, Camila ligou para Dalva e contou sobre a recuperação do dinheiro. Camila, isso é maravilhoso. Você pode comprar um apartamento maior, dar mais conforto para Sofia e sua mãe. Ou posso doar esse dinheiro para ampliar a ONG, sugeriu Camila. Como assim? Com R$120 mil, podemos alugar um espaço maior, comprar equipamentos médicos básicos, contratar mais um funcionário. Podemos atender o dobro de idosos. Camila, você tem certeza? Esse dinheiro é seu por direito. Tenho certeza. Esse dinheiro veio da minha antiga vida. Quero usá-lo para fortalecer minha nova vida. E Sofia? Ela não merece ter mais conforto? Dalva, você acha que Sofia está sofrendo por falta de conforto? Dalva pensou na menina brincando feliz no galpão, cercada de carinho, aprendendo valores sólidos. Não, ela está radiante. Então está decidido. Vamos usar esse dinheiro para expandir a família escolhida. Com os recursos recuperados, a ONG conseguiu alugar um espaço 3 vezes maior numa região próxima. O novo local tinha quartos individuais para os idosos que necessitavam de cuidados mais intensivos, uma cozinha profissional, uma sala de atividades e até uma pequena biblioteca. A mudança para o novo espaço foi emocionante. Cada idoso ganhou mais privacidade, mas sem perder o convívio familiar que caracterizava o projeto. Dona Eulália ganhou uma poltrona especial perto da janela, de onde podia ver o movimento da rua. Seu Geraldo teve espaço para organizar sua coleção de revistas antigas. Antônia ganhou uma pequena mesa, onde podia escrever suas memórias nos momentos de lucidez. No dia da inauguração oficial do novo espaço, compareceram autoridades locais, representantes de outras ONGs, familiares dos idosos e uma equipe de reportagem de um jornal local interessada na história do projeto. Durante a entrevista, a repórter perguntou a Camila: como uma empresária bem-sucedida decide largar tudo para cuidar de idosos? Eu não larguei tudo, corrigiu Camila. Eu troquei uma vida vazia por uma vida cheia de sentido. Mas a senhora não sente falta do luxo, do status social? Sinto falta de algumas comodidades às vezes, mas não sinto falta de ser uma pessoa que eu não gostava. Como assim? Quando eu era empresária, eu era competitiva, ambiciosa, egoísta. Pensava apenas no lucro e no crescimento. Não me importava com o impacto humano das minhas decisões. E agora? Agora sou colaborativa, empática, generosa. Penso no bem-estar das pessoas antes de pensar no dinheiro.
Sou uma versão melhor de mim mesma. Sua filha se adaptou bem à mudança? Melhor do que eu esperava. Sofia aprendeu valores que nunca teria aprendido numa vida de luxo. Ela entende a importância de ajudar o próximo, valoriza relacionamentos verdadeiros, não se impressiona com bens materiais. E sua mãe, como está se adaptando ao novo espaço? Minha mãe renasceu. Ter um propósito, mesmo com Alzheimer, devolveu dignidade à vida dela. Ela é feliz aqui. Quando a reportagem foi publicada, gerou interesse de várias outras famílias que queriam conhecer o projeto. Também despertou a atenção de empresários dispostos a fazer doações e de profissionais da saúde interessados em trabalhar voluntariamente. 3 meses após a inauguração do novo espaço, a família escolhida atendia 50 idosos diariamente e tinha uma fila de espera de outros 30. Camila havia montado uma pequena empresa de cuidadoras treinadas segundo a filosofia do projeto, que atendia famílias em domicílio. Sofia, agora com 8 anos, era considerada por todos uma menina especial. Ela havia aprendido a lidar com idosos de forma natural, sabia como conversar com pessoas com demência, ajudava nas atividades terapêuticas e se tornara uma espécie de embaixadora mirim do projeto. Antônia, nos seus bons dias, havia se tornado a cronista oficial da ONG. Ela registrava as histórias de vida de cada idoso, criando um arquivo emocional precioso que preservava a memória e a dignidade de cada pessoa. Dalva havia se tornado uma referência nacional em cuidado humanizado de idosos. Era convidada para dar palestras em outras cidades e havia começado a escrever um livro sobre sua experiência. Numa tarde especial, 2 anos e meio após aquela primeira seguida até o galpão, Camila recebeu uma visita que não esperava. Era Juliana. Mas a Juliana que apareceu na porta era muito diferente da pessoa desesperada que havia procurado ajuda meses antes. Ela estava mais magra, mais saudável. Suas roupas eram simples, mas estava bem arrumada. E, principalmente, havia uma serenidade em seus olhos que Camila nunca havia visto antes. Oi, Camila. Posso conversar com você? Claro, Juliana. Entre. Elas se sentaram na pequena sala do apartamento de Camila. Vim aqui para agradecer, disse Juliana. Agradecer? Por ter me mandado embora quando eu vim pedir ajuda. Camila ficou surpresa. Como assim? Você me forçou a me virar sozinha. Foi a melhor coisa que alguém já fez por mim. O que aconteceu? Consegui um emprego numa loja de roupas. No começo foi humilhante, principalmente quando encontrava conhecidos da nossa época de empresárias. Mas aos poucos fui descobrindo o prazer de trabalhar honestamente. E agora? Agora sou gerente da loja. Não ganho muito, mas é suficiente para viver dignamente. E principalmente durmo com a consciência tranquila. Juliana, fico feliz por você. Tem mais. Consegui quitar metade das minhas dívidas trabalhando. E com a parte do dinheiro recuperado do golpe, vou conseguir quitar o resto. Isso é ótimo. Camila, posso confessar uma coisa? Pode. Quando você me mandou embora, eu fiquei com muito ódio. Xinguei você de egoísta, de falsa. Demorei meses para entender que você estava me ajudando da única forma que podia. Juliana, eu não queria ser cruel. Você não foi cruel. Você foi sábia. Se tivesse me ajudado financeiramente, eu nunca teria aprendido a caminhar sozinha. E o que você vai fazer agora? Continuar trabalhando, pagando minhas dívidas, reconstruindo minha vida. Mas vim aqui para propor uma coisa. O quê? Quero me voluntariar no seu projeto. Como voluntária? Nos fins de semana, quando não estou trabalhando. Quero retribuir à sociedade pelo mal que causei. Juliana, você tem certeza? Trabalhar com idosos é muito diferente de administrar empresas. Tenho certeza. Preciso aprender a cuidar dos outros em vez de só me preocupar comigo mesma. Camila ficou emocionada com a transformação da ex-amiga. Está bem, mas você vai começar fazendo as tarefas mais básicas: limpeza, organização, preparação de alimentos. Perfeito. É exatamente o que eu preciso. E tenho uma condição. Qual? Você vai trabalhar sob orientação da Dalva e vai ter que conquistar a confiança dos idosos. Eles são muito perceptivos e não aceitam qualquer pessoa.
Aceito todas as condições. Então pode começar no próximo sábado. Quando Juliana saiu, Camila ficou pensando nas voltas que a vida dava. A mulher que havia traído sua confiança agora queria se redimir trabalhando no projeto que nasceu da destruição que ela causou. No sábado seguinte, Juliana apareceu na ONG vestida com roupas simples e disposição para trabalhar. Dalva a recebeu com certa frieza, afinal conhecia toda a história, mas deu a ela uma chance. Juliana passou o dia lavando louça, limpando banheiros, organizando armários. No final do dia estava exausta, mas havia um brilho diferente em seus olhos. "Como foi?" perguntou Camila. "Cansativo, mas... bom, faz muito tempo que não me sinto útil de verdade." "Os idosos gostaram de você? Alguns foram simpáticos, outros me olharam com desconfiança. Mas a dona Eulália conversou comigo durante o almoço." "O que ela disse?" "Perguntou se eu estava ali por culpa ou por amor. Eu respondi que era por culpa. Ela disse que culpa é um bom começo, mas que só amor sustenta. Dona Eulália é sábia." "É. Ela disse que quando eu conseguir trabalhar aqui por amor e não por culpa, aí saberei que me transformei de verdade." Durante os meses seguintes, Juliana compareceu religiosamente todos os sábados. Ela fazia as tarefas mais humildes sem reclamar, conversava com os idosos, aprendia sobre cuidados básicos. Lentamente, foi conquistando a confiança do grupo. Dona Eulália se tornou sua mentora não oficial, ensinando-lhe sobre paciência, humildade e dedicação. Seu Geraldo a ensinou a jogar dominó. Dona Rosa a ensinou a fazer chá de ervas medicinais. Antônia, nos seus momentos de lucidez, conversava com Juliana sobre perdão e segunda chances. "Filha", disse Antônia numa tarde, "todo mundo merece uma segunda chance. O difícil é a gente se dar essa chance." "Como assim, dona Antônia?" "É fácil perdoar os outros. Difícil é perdoar a gente mesmo pelos erros que cometeu." "A senhora acha que eu vou conseguir me perdoar?" "Vai. Quando você estiver cuidando de alguém e esquecer completamente de si mesma, aí vai saber que se perdoou." 6 meses depois de começar como voluntária, Juliana estava completamente integrada ao projeto. Os idosos a tratavam como família, ela conhecia as necessidades específicas de cada um e havia desenvolvido um jeito especial de lidar com os mais difíceis. Numa tarde, dona Eulália chamou Juliana para uma conversa particular. "Filha, posso te fazer uma pergunta?" "Pode, dona Eulália." "Por que você está aqui hoje?" "Como assim?" "Quando você chegou, disse que estava aqui por culpa." "E hoje? Por que está aqui hoje?" Juliana pensou por um longo momento. "Por quê? Porque vocês fazem falta na minha vida. Porque sábado sem vir aqui não é sábado completo. Porque gosto de cuidar de vocês." "Então agora você está aqui por amor?" "Acho que sim." "Então você se transformou de verdade." Dona Eulália abraçou Juliana, que chorou de emoção. Era o reconhecimento de que havia conseguido se redimir, não apenas perante os outros, mas perante si mesma. Naquela noite, Juliana conversou com Camila. "Camila, posso te pedir uma coisa?" "Pode. Me perdoa pelo que eu fiz?" "Juliana, eu te perdoei há muito tempo." "Como você conseguiu?" "Porque entendi que você fez aquilo por desespero, não por maldade. E porque vi que você foi capaz de se transformar." "Somos amigas de novo?" "Somos. Mas não somos as mesmas pessoas que éramos antes. Somos versões melhores de nós mesmas." "É verdade. E sabe de uma coisa? Eu agradeço todo dia por nossa empresa ter falido." "Por quê?" "Porque se não tivesse falido, eu nunca teria descoberto quem eu realmente sou. Nunca teria aprendido a amar de verdade." 3 anos após aquela primeira tarde em que seguiu Dalva até o galpão, Camila fazia um balanço de sua vida. Havia perdido uma empresa, mas ganhado uma vocação. Havia perdido luxos materiais, mas ganhado riqueza emocional. Havia perdido uma amizade falsa, mas recuperado uma amizade verdadeira. Havia perdido uma vida superficial, mas encontrado uma vida com propósito. Sofia estava prestes a completar 9 anos e era uma criança madura, empática e feliz. Ela falava com naturalidade sobre envelhecimento, cuidados de saúde e já havia declarado que queria trabalhar com idosos quando crescesse.
Antônia continuava lutando contra o Alzheimer, mas seus momentos de lucidez eram mais frequentes e duradouros. Ter um propósito na ONG havia dado estabilidade emocional que se refletia em estabilidade cognitiva. Dalva havia se tornado uma referência nacional em cuidado humanizado. Seu livro Família Escolhida, O Amor que Não Escolhe Idade, estava prestes a ser publicado e ela recebia convites para dar palestras por todo o país. A ONG Família Escolhida atendia 80 idosos diariamente. Tinha uma equipe de 12 funcionários, 23 voluntários regulares e havia inspirado a criação de projetos similares em outras cidades. Camila havia se tornado sócia de Dalva numa empresa de cuidadoras especializadas que atendia toda a região metropolitana. Elas treinavam cuidadoras segundo a filosofia do projeto: cuidar com amor, não apenas com profissionalismo. Numa manhã de domingo, enquanto tomava café com Sofia e Antônia no pequeno apartamento, Camila refletiu sobre a jornada que havia vivido. "Mãe", disse Sofia, "você se arrepende de termos perdido o apartamento grande?" "Não, filha." "Por quê? Você se arrepende?" "Também não. Lá a gente tinha muito espaço, mas aqui a gente tem muito amor." É verdade. Antônia, que estava lúcida naquela manhã, segurou a mão da filha. "Camila, você sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida?" "Qual, mãe?" "O dia que você me tirou daquele lar e me trouxe para morar com vocês." "Por quê?" "Porque naquele dia eu descobri que minha filha tinha aprendido a amar de verdade." "Mãe, eu sempre amei você." "Amava, mas com medo, com culpa. Agora você ama com coragem." As palavras de sua mãe tocaram Camila profundamente. Era verdade. Ela havia aprendido a amar sem medo, a cuidar sem culpa, a viver sem fingimento. Naquela tarde, na ONG, Camila encontrou Dalva organizando as atividades da semana seguinte. "Dalva, posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Você se arrepende de eu ter seguido você naquele dia?" "Me arrependo?" "Camila, aquele foi o dia que minha vida mudou para melhor." "Como assim?" "Antes você estava cuidando de tudo sozinha. Depois que eu apareci, você ganhou uma parceira." "É verdade. Mas você perdeu sua privacidade, sua autonomia." "Eu perdi solidão, Camila. Eu perdi o peso de carregar tudo sozinha. Eu perdi a sensação de que ninguém se importava com o que eu fazia." "E ganhou?" "Ganhei uma amiga, uma sócia, uma família. Ganhei reconhecimento pelo meu trabalho. Ganhei esperança de que podemos mudar o mundo uma pessoa de cada vez." "Dalva, obrigada por me deixar fazer parte da sua vida. Obrigada por ter tido coragem de mudar a sua vida." Naquele momento, Dona Eulália se aproximou das duas. "Meninas, posso dar minha opinião sobre essa conversa?" "Claro, Dona Eulália. Vocês duas estão agradecendo uma à outra, mas esqueceram de agradecer a quem realmente merece." "A quem?" "A vida. Por ter juntado vocês duas no momento certo, do jeito certo, com o propósito certo." "Dona Eulália tem razão", concordou Camila. "Foi o destino que me fez seguir você naquele dia." "Não foi destino", corrigiu Dona Eulália. "Foi amor. O amor sempre encontra um jeito de chegar onde precisa chegar." Fim da história. Agora nos conte, o que você achou da transformação da Camila? Consegue imaginar mudanças tão radicais em sua própria vida? Compartilhe conosco sua opinião sobre essa história de recomeço e descoberta. Deixe seu comentário, seu like e, principalmente, se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes que mexem com o coração. Sua participação é fundamental para continuarmos levando essas narrativas até você.